feijão com arroz. Arroz com feijão. Quando você não tem muita coisa para inventar, quando você não tem muita coisa para fazer, o que cabe a você fazer é o melhor arroz com feijão, feijão com arroz que lhe for possível fazer. Dorival Júnior hoje fez esse melhor arroz com feijão que a gente está esperando há tanto tempo do nosso São Paulo Futebol Clube, com todas as dificuldades de elenco, né? Que o Dorival e os últimos treinadores também tiveram. Fica a pergunta no ar: é tão difícil fazer um arroz com feijão gostoso? Dorival Júnior provou que não é. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, parece programa de culinária. Ana Maria Braga, aqui no São Paulo Raiz, arroz, feijão. A primeira coisa que me veio na cabeça hoje, a partir do momento que o São Paulo estabiliza a partida, mete 2-0 e encerra o jogo, foi justamente isso. É o que tem para hoje. É o melhor o que tem para hoje que a gente viu nos últimos tempos. O simples, o sem invenção, né? Aquele arroz bem temperadinho, aquele arroz cheiroso, aquele feijãozinho, né? Na medida, no ponto. De repente você põe lá um baconzinho, alguma coisa ainda que te resta. Enfim, e aí, meu irmão, aí é servir a pratada. É assim que funciona no futebol, né? O São Paulo hoje fez uma apresentação arroz com feijão, o melhor que a gente poderia ter experimentado, tá certo? Contra um time que a gente sabe que não é fácil jogar. Olha que interessante esse pacote. É diferente quando você não joga nada contra alguém que é insignificante, como foi contra o Tolima, como foi contra o Curitiba. É diferente quando você, de repente, joga bem, mas o adversário é insignificante, então fica aquilo sempre no ar, né? Ah, mas ganhou de um cara fácil. Hoje o São Paulo teve a medida exata e a medida certa. Quero acreditar que Dorival Júnior, com alguns ajustes, com alguns apertões ali de parafuso, de alguma maneira ele vai conseguir arrumar esse time. Veja bem, gente, não é um time para disputar o Campeonato Brasileiro, o título, eu estou dizendo, não é um time para disputar o título da Copa do Brasil, mas é um time que pode ser campeão da Sul-Americana, é um time que pode conquistar uma vaga direta na Libertadores da América, né? Então, assim, a sua medida, por que não? Por que não? Então, isso nós estamos pedindo faz tempo, sabendo da realidade que vive o São Paulo. E eu não vou discutir a realidade agora. Agora nós vamos falar da partida do São Paulo Futebol Clube. Agradecendo demais os irmãos aí que mandaram recado, que continuam compartilhando os vídeos, que se inscrevem no canal do São Paulo Raiz, porque realmente é uma coisa muito legal, né? A gente sem poder compartilhar e conviver com vocês aí nas avaliações, é uma coisa que não existe, né? O canal deixa de existir praticamente. Então é muito legal a gente poder compartilhar isso com vocês e com os amigos. Ficaram felizes? Quase 50 mil torcedores do Morumbi. Que maravilha, né? Torcida do São Paulo, meu pai do céu, velho. Como é bom. Ontem lá no Malacos Bar, conversava ainda com meus amigos, que a gente é de uma geração que ia no Morumbi para 1.000 pagantes, né? Ia no Morumbi para 2.000 pagantes. Claro que a gente ia também para mais de 100 mil, como fomos naquela semifinal com o Operário no Brasileiro de 77, como fomos na final contra o New Old Boys, na primeira Libertadores, enfim. A gente é torcida para isso também. Mas a gente sempre, em jogo mais ou menos, e é pouca gente. Por quê? Porque a torcida do São Paulo cresceu demais nesses últimos tempos. E o que cabe à instituição? Aos jogadores, à direção do clube, à comissão técnica? Devolver para a torcida. Quantos hoje já não estão na estrada voltando para suas casas, distante, longe, alegres porque viram, comemoraram um gol, curtiram uma vitória do São Paulo, né? Nesses tempos aí, gente, ninguém está pedindo apresentação magnífica, ninguém é maluco. A gente está pedindo um futebol suficiente para ser apresentado como foi hoje, com uma vitória, porque a vitória vem, né? Então, repito, mais alguns ajustezinhos aí, o Dorival consegue montar um time bem armadinho e perigoso para enfrentar aí adversários, eu digo, com um elenco mais forte, né? Primeiro tempo, terrível, né, gente? Só foi ter um chute a gol no pênalti do Luciano, bateu mal para burro para variar, depois fez o gol, virou o rostinho.
galera escreveu para mim, Rony, por causa do Yuri Alberto, lá naquele 5-0. Gente, pelo amor de Deus, né? Vai dar trela para o Yuri Alberto, cara. Jogador de futebol tem umas coisas, né? E o Luciano hoje fez uma partida interessante. Só que tem coisa que é desnecessária. Primeiro, o chilique que ele tem dentro de campo. Se ele arruma um juiz mais chato do que esse, ele vai embora. Ele não fica, ele vai tomar cartão amarelo e vermelho, né? E segunda coisa é aquilo, né, gente? Você vê como dá para se movimentar? Hoje ele teve uma movimentação legal, correu, deu carrinho, veio para cá, buscou bola, tabelou, entrou. Ele teve uma movimentação, diferente dos outros jogos, que ele fica lá parado, aí toma butinada, levanta para reclamar, fica nervoso, não consegue jogar. Não estou dando salvo-conduto para o Luciano, não. Estou dizendo com relação à partida de hoje. Pois bem, um chute a gol no primeiro tempo, né? 1-0 para o São Paulo, pênalti. O Internacional também não veio para o jogo. Então, até aí, tudo bem. É que a gente está jogando em casa, tem que realmente partir para cima, né? No segundo tempo, o São Paulo veio com uma movimentação bem legal, bem interessante de jogo. O time, né? O time jogando bem dentro daquele possível que é jogar bem, né? E, de repente, um golaço do Pablo Maia, né? Meu Deus do céu, que golaço do Maia. Eu vou abrir um capítulo aqui para falar do Maia. Meu irmão Léo Jesus já falou que vai jogar na seleção brasileira o Pablo Maia. Cara, o que acontece com o Pablo Maia, eu entendo muito o pessoal que reclama do futebol do Maia. O Maia é um menino que está aprendendo uma série de coisas numa posição que é muito complicada você jogar. Você tem uma responsabilidade muito grande. Além de proteger a defesa, além de cobrir o lateral, você tem que fazer essa bola sair jogando com precisão, porque se você errar ali, você vai complicar a vida de todo mundo, né? E o Maia está aprendendo esses segredos da volância no dia a dia, né? É um jogador que tem, claro, os seus limites, mas é um jogador que você sabe que tem qualidades. É um jogador que você sabe que pode desenvolver o seu futebol, né? Eu hoje enxergo muito mais talento a ser desenvolvido no Maia do que no Nestor. Se eu tivesse que pegar o meu dinheiro para comprar um desses dois, eu compraria o Maia, mas assim, sem pestanejar. Porque o Maia tem uma apresentação muito mais adequada àquilo que exige o futebol e o Maia tem muito mais a desenvolver. Então, mais uma vez, ele erra, ele tenta, mas você não vê um minuto o Maia sem dar um carrinho, sem correr atrás, sem desarmar, sem passar. É um jogador incansável, super necessário dentro de campo para esse time de São Paulo e para o futebol atual, né? E ainda cereja do bolo para o Maia, né? Cereja do bolo para o Maia, porque o Maia, assim, na minha pontuação, o Maia está empatado com o Beraldo. Já vou falar do Beraldo, tá? Agora, o gol que o Maia fez, ele ganhou uma pontuação aí extra, né? E ganhou o melhor em campo, foi eleito, inclusive, na própria TV, o craque da TV, né? E aqui o craque do São Paulo Raiz também, porque realmente teve uma grande apresentação. Gente, quando eu falo grande apresentação, vamos entender por aquilo que a gente tem hoje, não é? Estou falando de primor, não estou falando de coisa do outro planeta, fora da curva ou maravilhosa, não é nada disso. É diante da realidade que a gente tem. E o Maia fez realmente um belo gol. Bom, gente, mudanças, alterações, o Internacional pouco incomodou o São Paulo, na verdade. Uma defesa lá bonita já no final da partida do nosso Rafael, que cada vez mais se firma. E a gente, logicamente, torce, quer muito que ele se firme na meta São Paulina. O São Paulo precisa de um grande goleiro, definitivamente. Bizarro o Wellington Rato, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Jogador profissional que se preze, fazer um lance patético. Rony, mas estava parado. Não interessa o que estava parado, se não estava. Parado não estava, parou depois. Depois que ele fez aquele chute, aquela lambança, a lá Rato, né? Realmente um negócio horrível, né? Algumas alterações na equipe, isso é legal, né? O Dorival tem lá o Mendes, tem lá o Luan, para ele poder trabalhar esse meio melhor, né? Ele tem várias opções ali de volância. Senhores, os parafusinhos ali que eu estou falando de acertar, eu vou ser muito direto. Por exemplo, na lateral esquerda não tem muito o que fazer, porque eu não tenho outro cara. Eu tenho o Patrick
E tem o Caio Paulista, que hoje fez uma boa partida. Boa partida. Eu sou um crítico do Caio Paulista e hoje eu tenho que dizer para vocês que ele fez uma boa partida. Será que ele está se adaptando? Pode ser isso. Né? Será que nós vamos ter um lateral aí de um nível pelo menos regular? De repente, sim. Né? Do lado direito me preocupa muito, porque o Rafinha, para mim, é muito mais um zagueiro do que um lateral. Né? Então, o lado direito do São Paulo é um lado meio morto, é um lado adormecido. Aquele que você toma anestesia desse lado, esse lado você, né? Esse lado você movimenta, tá tudo bem. Agora, esse lado aqui trava tudo, a língua, o beiço, né? Trava tudo aqui, você não consegue mexer nada. O São Paulo tá assim, né? Já faz um bom tempo que tá desse jeito, tá? Mas, para mim, fundamentalmente, duas peças ali podem dar uma diferença gigante no São Paulo Futebol Clube. Eu tiraria imediatamente o Alisson e o Nestor do time. Eu tiraria. E promoveria a titularidade no lugar do Nestor, o Araújo, e no lugar do Alisson, aí você vai escolher um jogador. De repente o Dorival, que é um time com meio de campo mais composto, ele põe lá um meio ali. De repente ele quer um atacante, ele quer alguém assim. Com a chegada, com a recuperação do Edson, com a recuperação do David, pode ser esse outro cara para fazer o canto do campo. O que eu acho que não dá para você ir além daquilo que foi apresentado hoje é mantendo o Nestor e mantendo o Alisson. Eu acho que pouca coisa você vai acrescentar. Não tem mais o que potencializar desses caras. Né? Deixaria o Nestor no banco lá, você entendia, um bom tempo para ele pegar, para ele ter mais vontade, para ele não sei o que lá. Porque na função do Nestor, tem muita gente que fala, não, mas o Nestor jogou bem. Tá. Gente, na função dele não é para jogar bem. Na função dele é para arrebentar. Vocês viram os 3 lances que o Araújo fez depois que entrou já no final da partida? A velocidade, o toque de bola, essa agilidade, essa criatividade que a gente precisa. Não, o Araújo não é o meia esquerda dos sonhos, mas de repente, bem trabalhado, pode ser esse cara que vai dar mais bola, eu digo, chance de gol, oportunidade, desenvolvimento de jogada, virada de jogo, agilidade, do que o Nestor vai dar. E com relação ao Alisson, eu não preciso nem fazer comparação, né? O Alisson é aquela velocidade nas pernas que cansa você de ver, cansa ele também, e que não vai a lugar nenhum. Ele corre, e ele engana, porque ele corre. E os caras falam, não, ele tá correndo. Ele tá correndo, mas não tá indo a lugar nenhum. A bola não faz... O que o Alisson fez na partida? O que o Alisson tem feito? Me preocupa muito o Dorival ter usado ele como titular. Abri um capítulo à parte pro Beraldo, meus irmãos. Que zagueiro, hein? Vocês me conhecem, eu não sou de ficar exaltando jogador, né? Eu tenho muito cuidado com isso, mas o Beraldo vem a cada partida jogando mais bola. Parece zagueiro velho, parece Oscar Bernardi. Ah, o Rony fazendo... Não é questão de fazer comparação, né? Vai ter que comer muito arroz com feijão para ficar igual Oscar Bernardi, né? O que eu tô dizendo, gente, é que o Beraldo, você percebe que ele é diferenciado. Não tem como não perceber, né? O Diego Costa, meu Deus, o Nil Lucão. Agora, o Beraldo, cara, é um cara tranquilo para ir na bola, um cara que desarma bem, um cara que passa bem, né? Que tem um bom posicionamento, parece que ele corta caminho, por isso que eu falei que é zagueiro velho, né? Então o Beraldo tem se mostrado muito bem e vai ser um cara que vai chover dinheiro no São Paulo atrás dele, que ele tem a particularidade que eu não gosto, mas quem sou eu na fila do pão para gostar ou não do zagueiro canhoto, né? Zagueiro canhoto, para mim, é unicórnio. O pessoal fala que existe, mas ninguém nunca viu. Então é o seguinte, o Beraldo tá o zagueiro canhoto, né? Isso aí vai encher os olhos lá dos europeus e logo vem proposta alta pro Beraldo, com certeza. Se isso é bom ou não, eu não sei, né? Eu tenho medo porque o dinheiro que entra dentro do São Paulo cai aqui nem no Triângulo das Bermudas, desaparece e ninguém sabe onde vai. Legal, gente? Mas que bom que teve a vitória pra gente relaxar um pouquinho a cabeça, pra gente descansar um pouquinho, né? Agora só tem o Fortaleza pela frente, que é uma flechada mais para São Sebastião, e depois tem o Curica. É isso daí, vamos em frente, o que tiver que vir, a gente enfrenta sempre com fé e esperança de que o São Paulo Futebol Clube possa
em algum momento aí, retomar esse caminho de sucesso e vitória. Por enquanto, meus irmãos, por enquanto, o que a gente faz? O melhor arroz, né? Olha lá, ó. O melhor arroz. E que mais que a gente faz? O melhor feijão possível de ser feito. Parabéns, Dorival, parabéns, equipe, parabéns, torcedor São Paulino, por quase 50 mil pessoas no Morumbi. Segunda-feira tem Raiz e Mochila, hein? Repercutindo muito essa vitória. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Grande semana a todos. Tamo junto.